noite a todos vocês que estão nos escutando no dia de hoje. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Márcio. Eu sou o João Pedro. Eu sou o Pablo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema do trabalho final de Território e Sociedade das professoras Thaís Tartalha e Silvana Zione, que é Geografia da Exclusão, foco na gentrificação brasileira. E a gente vai começar um pouquinho explicando sobre o que é a gentrificação, né, Márcio? É isso, Gabriela. A gente vai começar falando sobre o que é gentrificação. E, basicamente, esse processo, ele é quando ocorre a expulsão, né, se é que posso dizer essa palavra, de pessoas que residem em uma área urbana. E essa expulsão ela é ocorrida devido a uma certa invasão de prédios, né, grandes construtoras começam a construir nessa região. Há uma grande ocupação de comércios grandes, franquias, shoppings nessa região, e há um aumento da valorização dessa região. E as pessoas anteriores que residiam lá, elas não têm condições de arcar com os custos de lá, né? Então, os custos do aluguel, os custos dos comércios locais também passam a subir. Então, essas pessoas elas se veem obrigadas a sair para regiões mais periféricas da cidade, e isso também atrapalha o acesso delas de volta a essa região, né? Então, geralmente essas pessoas elas voltam lá só para trabalhar e voltam para a sua periferia, entendeu? Isso é muito ruim porque essas pessoas geralmente elas criam raízes lá, né? Elas têm a cultura delas lá, familiares lá, então elas têm toda uma história de vida nessa região e elas são obrigadas a sair, entendeu? E eu acho que é muito bacana a gente frisar sempre que essas construções que estão indo para esses lugares periféricos, não tão, entre aspas, desenvolvidos, eles não são construções para os locais. Exatamente. Essas construções, elas têm a intenção de atrair novos públicos para essa região, né? Geralmente públicos que têm um poder aquisitivo mais alto, e acabar expulsando de fato essas pessoas, porque quem entra nessa região, eles sabem que as pessoas que moram lá não têm condições de arcar com os custos, entendeu? Esse processo também, muitas vezes, é velado e tido como uma revitalização de áreas urbanas ou de monumentos históricos. Também, como aconteceu no bairro de Itaquera, no ano da Copa do Mundo, que ocorreu a construção do estádio do Corinthians, justamente para a utilização dos jogos na Copa do Mundo. Essa construção desse estádio gerou um aumento dos aluguéis, das moradias ao redor do estádio, e fez com que muitas das populações que ali residiam tiveram que se mudar para regiões periféricas, mais periféricas, como o Márcio deu o exemplo. Pablo, quando você fala que é uma maneira de maquiar, eu concordo. Tem uma matéria da revista Valor Econômico, de 2013, falando que a reforma da zona portuária no Rio de Janeiro, visando os Jogos Olímpicos, a reforma leva a vida à nova zona portuária. É justamente, né, o que você já tinha falado, que é a invisibilidade do povo pobre, né, que eles não são vistos realmente, e que aquelas regiões elas são subjugadas, pelo menos pelo que eu entendo, né? Elas são subjugadas ao extremo, e aí é como se você estivesse trazendo a civilidade, né? Uma espécie de vida, como a matéria aponta, para essa região, né? Que no caso é a zona portuária ali no Rio de Janeiro, que antes era a região ali do bairro da Gamboa, do centro, uma região mais popular, mais urbana, que passou por esse processo de gentrificação no começo da década passada, e fez com que as pessoas tivessem que ir para regiões ainda mais pobres, como, por exemplo, Morro da Providência, porque elas não tinham mais condição de arcar com o preço dos aluguéis, que, por exemplo, nesse intervalo de 2010 a 2013, aumentou de 450 para mais de R$1.000 o preço do aluguel num sobrado nessa região. Fica realmente inviável de viver, né, cara? É quase que uma criminalização do povo pobre, né? Tipo, os caras não têm onde morar, não têm acesso a nada, cada vez mais distantes dos lugares que eles trabalham, né? Como o Márcio falou. Então, o único acesso que eles vai ter lá é para serviços, assim, né? Servir café, faxineiro, não sei o quê. E aí depois volta para sua periferia, para sua casa, que antes era na região mais central, né? E a forma como essas intervenções são justificadas também é criminosa, né? Geralmente sempre dizem que é um bom negócio inevitável, que vai ser melhor para a região. Pois eles nunca vão falar. Eles nunca vão falar que o processo, na real, é criminoso.
E eu não sei se vocês lembram da palestra que a gente teve do MTST na faculdade nas últimas semanas, mas foi falado, né, o tempo inteiro de que as bordas da cidade, a cidade não é só o centro. A cidade, o direito à cidade é o direito à cidade inteira. Ter lá os transportes de qualidade, ter acesso à cultura. E foi muito bacana na palestra que eles falaram justamente sobre isso. Que as pessoas que trabalham nas casas, que são os prestadores de serviço, né, ali na ponta, eles não moram perto do trabalho. Então, muitas vezes eles passam os finais de semana na casa do patrão, do empregador, e só depois eles voltam para casa, que mora 2, 3 horas de distância de um transporte público, né? Então, é bem complicada a situação. E cada vez mais as desigualdades, né? Essa geografia da exclusão, ela vem sendo cada vez mais frequente e intensificada, na minha visão. Pois é, e uma forma de remediar essa situação, eu não digo nem consertar, porque eu não vejo uma solução exata para isso. Mas de remediar seria levar a mesma infraestrutura, pelo menos próxima, dos centros para essa periferia. Entendeu? Para essas pessoas não sentirem tanta falta de serviços básicos como saneamento, água encanada, energia. Se você for nesses locais, é tipo tudo gato que eles fazem para ter energia elétrica em casa, enfim. Então, pelo menos se houvesse uma política que levasse essa infraestrutura para esse local, já dava para amenizar a situação, entendeu? E é muito bacana que o Milton Santos, em 78, já falava um pouco do que é gentrificação, mas sem os termos. Eu até peguei aqui um trechinho do professor Daniel Rosa, que ele é especialista em políticas territoriais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E ele fala assim, que entre as principais consequências, reforça-se a dependência de ineficientes transportes de massa, amplia-se a desigualdade e, claro, cria-se uma cidade que só funciona para os que podem pagar, desconstruindo a ideia de cidadão e fazendo o que o professor Milton Santos já alertava, a transformação do cidadão em consumidor. Então, acho que isso define muito o que a gente está tentando explicar para o pessoal, o que é gentrificação e como que afeta, né, uma sociedade por inteira, que cada vez mais não é mais uma pessoa, mas sim um consumidor. E a gentrificação é isso, né? Sim, você totalmente. Mudar toda a dinâmica da cidade. A gente está falando agora sobre esse processo de morte da cidade, né? Esse processo de transformar a cidade cada vez mais em um ponto neoliberal do desenvolvimento, em que você não tem mais espaço público, né? Você falou das empresas, eu acho, por exemplo, que uma empresa privada de água e de luz, ela vai se importar menos com esses bairros afastados do centro. Sim. E esses morros, por exemplo, pensando no caso do Rio que eu falo, era mais... quando você reforma a zona portuária e você expulsa aquelas pessoas, eu acho que... E você joga, por exemplo, os serviços de base no colo de uma empresa, você acaba falando indiretamente para que as pessoas não vão ter acesso a esse serviço. Sim. Porque para essas empresas privadas é muito custoso você chegar até lá. Pois é. E como eles vão visar, né, o lucro, eles não vão fazer essa questão de atingir lá, né? E o ideal seria mesmo essas empresas serem estatais, né? Sim, serviços estratégicos, justamente por essa questão do custo, né? A empresa estatal ela vai pensar justamente na democratização da cidade e do espaço. E na democratização do acesso a esse serviço, né? E é tão louco pensar que cada vez mais a gente fala tanto dessa coisa das cidades inteligentes, do uso da tecnologia para aumentar a eficiência das cidades, enquanto a gente não tem saneamento básico aqui do ao lado. redor da cidade. Tipo, a gente não precisa ir tão longe. Aqui Sim. perto da faculdade da sede de São Bernardo, atravessando, tem um riozinho, né, uma pontezinha, e tem uma periferia aqui do lado. Você vê claramente que não tem saneamento básico. Os caras moram do lado do esgoto. E a gente falando de tecnologia, mas tá bom, e o básico? Pois é um exemplo também que é bem evidente, é a cidade inteira de São Caetano do Sul, onde ao redor dela é cercado por favelas e ela é a cidade com o maior IDH do Brasil. Né? Então a gente vê essa diferença muito nítida, é só atravessar uma ponte que a gente chega nesse impasse. Né? E São Caetano meio que é conhecido pelas políticas higienistas, né? Totalmente. Pô, você vai como é o nome? No terminal de São Caetano, os bancos são curvados já para ninguém deitar.
É, tudo Debaixo feito dos viadutos tem aquelas pedras pontudas pra ninguém deitar ali, pra ninguém ficar ali. Quando a população se revolta, como com, por exemplo, essas pedras e coisas pontudas embaixo de viaduto para que não tenha morador de rua, as pessoas que lutam contra isso, como por exemplo o padre Júlio Lancelotti, é taxado como comunista, que ele não, sabe, quer destruir o Estado, enquanto o cara só quer que as pessoas tenham um mínimo de dignidade. E não digo que ter dignidade é morar debaixo da ponte, né? Isso acontece por conta do processo, né? Todo o processo de gentrificação. Que a pessoa não tem dinheiro, ela vai pra onde? Pô, acabou de perder a casa, não tá podendo pagar o aluguel. Os problemas todos, eles se somam, né? As coisas todas não são realidades diferentes. Também a gente fala de desemprego, fala de uberização da economia, todos os problemas juntos, que são formas contemporâneas de opressão da classe trabalhadora, né? E é até triste pensar, né, que a segregação, ela fundou a urbanização brasileira. Desde o começo da nossa história, como império, república, foi marcada por políticas higienistas o tempo inteiro, do afastamento das pessoas cada vez mais longe do centro e com menos políticas públicas, né? Sem políticas públicas de qualidade. Se é que tinham políticas públicas, né? Tipo, se era um pensamento ter políticas públicas. Eu acho que essa solução que a gente está caminhando passa por um planejamento territorial mais popular. Exatamente. Cada vez mais popular, pelo menos minha opinião. Incluir a população local nessa transformação, nessa nos debates nos debates da cidade, né? Quanto mais essas pessoas tiverem acesso e poderem pensar também o espaço que também é delas, como de qualquer outro, eu acho que a solução passa um pouco por aí, pelo menos na minha opinião. E Milton Santos tem uma frase sobre isso, que a possibilidade de ser mais ou menos cidadão depende, em larga proporção, do ponto do território onde se está. Então a gente é fruto do nosso meio o tempo inteiro. E é que nem o Márcio falou, o Márcio deu o exemplo da mudança, toda a mudança monetária que tem em volta dos bairros, e é só ver como hoje em dia está acontecendo, né? Não se vê mais cortiço, não se vê mais bar local, não se vê mais mercado local, o que você vê hoje é ateliê, grandes supermercados, a OXXO é um exemplo disso. A cada esquina que você vai hoje tem uma OXXO. E você vai entrar lá dentro, é muito mais caro que um mercadinho local, que um barzinho. Não tem como competir com os preços, né? Muito. E complementando um pouco o que o João Pedro falou, sobre o caso do Rio de Janeiro da Copa, não sei se vocês chegaram aí ao Rio de Janeiro depois da Copa ou até por agora, mas quando você entra pro Rio de Janeiro, começa a chegar na cidade, antes da Copa, você via as favelas, você via lá as periferias perto da Marginal. E hoje em dia não, hoje em dia tem várias, como se fosse um muro de plástico para os turistas não verem que ali tem a periferia, para passar uma falsa, muito entre aspas, sensação de segurança, tipo, você tá longe da periferia, você não tá perto. E isso é muito doido de pensar, né? Que a gente tem cada vez mais políticas públicas, porque isso consequentemente foi uma política pública, do apagamento da visibilidade da exclusão. Pois é muito louco de pensar isso. Então é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui. E a gente realmente espera que vocês tenham entendido um pouco sobre o que é esse processo de gentrificação, em especial aqui no Brasil. Dava pra gente ficar falando aqui o dia inteiro sobre esse processo, a conversa ia se estender, sempre ia aparecer um novo tópico, mas o nosso tempo é curto, a gente só tem 15 minutos. Então, como a Gabi disse, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o que é o processo de gentrificação. É isso aí, obrigado pela atenção. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau! Tchau!